eu esqueci o que é. Compra muita coisa, uma delas é pra testar as coisas. Teste de bromo super famoso. Você? Oi. Então vamos pro próximo. Reação alcenos e alcinos. Percebam que continua sendo hidrocarboneto, só que agora é dupla e tripla, CnH2n e CnH2n-2. Antes era só CnH2n mais 2, que era só simples, tudo bom. Qual que é a diferença entre as reações do alcano e do alceno e do alcina? Alceno e alcina é a mesma coisa, já vou adiantar. Nas duas, eu estou colocando coisas na estrutura. No alcano, o que a gente fazia? Halogenação. Halogenação, colocava halogênio no alcano. Alceno, também vou colocar coisa nele. Alcino também. Só que qual que é a diferença? No alcano, como ele só tinha ligação simples, eu tinha que tirar alguma coisa dele para colocar outra. Não tinha espaço para eu simplesmente colocar. O que eu tirava? Hidrogênio, porque hidrogênio é fácil de tirar. Então eu tirava hidrogênio do alcano para colocar o halogênio, no caso, tudo bom. E qual que é o nome disso então? Substituição. Eu estava substituindo o hidrogênio pelo halogênio, certo? No alceno eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque o alceno ele tem o que? Uma ligação dupla. Então eu não preciso tirar um hidrogênio dele para substituir pelo halogênio, por exemplo, que eu quero pôr no lugar. Como ele tem ligação dupla, é muito mais fácil, mais simples eu quebrar a dupla, tirar a dupla, e colocar lá no lugar, adicionar um halogênio. Então, por isso que a gente não chama de substituição, porque eu não estou substituindo, eu não estou tirando o hidrogênio para substituir pelo halogênio. Eu estou simplesmente adicionando, porque eu quebrei a ligação π da dupla, que é sigma π. Então, qual que é o nome? Adição. Por que eu estou falando isso? Porque isso cai no vestibular. Então, alcanos sofrem reação de substituição. Alcenos e alcinos sofrem reação de adição. Por quê? Por causa disso tudo aí que eu acabei de explicar, entendeu? Tudo bom. Não quero ficar falando tudo bom, mas sem querer, desculpa. Aí, qual que é o exemplo que eu estava dando? De halogenação. Só que tem outras coisas que eu posso adicionar no alceno, não precisa ser só halogênio, né? Então, o que vai variar das reações que a gente vai ver é só o que eu vou colocar no lugar, mas no fundo é tudo adição. Eu vou quebrar a dupla para poder colocar alguma coisa no lugar. Você que não entendeu o que tem a ver de quebrar a dupla para colocar algo no lugar, vou explicar agora. O carbono, cada carbono faz 4 ligações. Então, imagina, tem 2 carbonos aqui. Eles estão fazendo 2 ligações com alguém, mais 2 ligações entre eles. 4 ligações cada um. 4, 4. Isso aqui, esses dois aqui, ó, são uma dupla entre esses 2 carbonos. Alceno, certo? Se eu quebrar essa dupla, nossa, como é difícil fazer isso. Tá. Se eu quebrei a dupla, ou seja, a ligação π da dupla, quantas ligações o carbono está fazendo? 3. Ele precisa fazer mais uma. Esse é o momento que eu coloco o que eu queria colocar no carbono. Então vamos supor que eu queria colocar o halogênio. Ele está lá fazendo dupla. Ele já está fazendo 4 ligações, ele não quer fazer mais. Aí eu quebro essa ligação e coloco no lugar o halogênio. Agora ele está fazendo 4, certo? Então a dupla é um recurso de eu colocar um ligante no carbono. Que aí eu tiro a dupla, ele precisa fazer ligação com alguém e eu já coloco lá o que eu quero colocar lá. Tá, então vários tipos de ligantes posso colocar. Primeiro, a halogenação, que eu estou falando até agora, que está sendo representado pelo X, de novo, novamente. Outra opção que eu posso fazer, a hidrogênio. Nossa, foi muito estranho. Hidrogenação. O que é hidrogenação? Hidrogênio. Colocar hidrogênio. H2. 2 hidrogênios, 1 hidrogênio em cada carbono. Outra opção, hidratação. Quando você fala que você está hidratando, é o quê? Colocando água. H2. Então, H e OH. Vai um em cada carbono. E a outra opção, adição de HX, que é o X, lembra que é o halogênio. Então, adição de HCl, de HBr e tudo bom. O que é esse trem estranho que eu coloquei? Regra de Markov-Nikov, a chave está só para hidratação e adição de HX. Depois a gente fala disso, vamos continuar com exemplos. Primeiro exemplo de halogenação. Então, tem ali
qual que é o nome dessa estrutura, pausa no vídeo e tenta pensar. O nome é propeno. Por que quando tem que falar onde que tá a dupla, prop e um eno? Porque só pode estar em um lugar, no carbono 1. Porque se ó, que é assim, o propeno tá aqui, ó. Aí propano sem dupla tá aqui. Ou a dupla tá aqui, ou a dupla tá aqui. Se eu colocar aqui, eu vou começar a contar o carbono 1 daqui. Se a dupla estiver aqui, eu vou começar a contar o carbono 1 daqui. Então a dupla sempre vai estar no carbono 1, tudo bom, certo? Espero que você já tenha entendido isso. Então vai. Então, propeno mais BR2. O que é esse CCl4 em cima da seta? Catalisador. O que estiver em cima da seta é catalisador. Tá, então tudo bom. Aí, onde que você vai colocar o neutrem que você está adicionando no alceno? Onde tiver a dupla, que é onde você pode quebrar a ligação, tudo bom? Então, você quebra a ligação, e quem estava fazendo a ligação? Carbono 1, carbono 2? Eles que tem que fazer uma ligação agora, porque eles deixaram de fazer uma ligação, então você vai colocar os bromos neles. E agora ficou o quê? Um alcano com 2 bromos pendurados. Não é mais alceno, hein? Não é mais alceno. Tá ótimo, isso, halogenação simples, olha que legal. Agora, uma observação sobre a halogenação, que é o quê? Para que serve o teste de bromo? Tem lá um recipiente e tem lá um composto com uma fórmula molecular. Você não sabe qual a fórmula estrutural, você sabe qual a fórmula molecular. E a fórmula molecular dele é CnH2n. Você quer saber se ele é um ciclo alcano ou se ele é alceno. Por quê? Porque o ciclo alcano é um ciclo só com simples. É CnH2n. Tem a mesma fórmula molecular de um alceno, que é CnH2n. O alcano lá, que é uma aberta, não é ciclo, que é simples, é CnH2n mais 2, certo? 2 hidrogênios a mais. Então, voltando aqui, tem um composto lá com uma fórmula que você viu que é um CnH2n. E aí você quer saber se aquilo lá é um alceno ou se é um cicloalcano. Por que você quer saber? Não interessa, você quer saber, mano, não questiona o cara. E aí um jeito de você descobrir isso é adicionando o bromo. Por quê? Porque se você jogar um bromo no alceno, o que vai acontecer que a gente acabou de ver? O bromo vai entrar no alceno, porque vai quebrar a dupla do alceno e o bromo vai entrar no alceno. Se tiver um ciclo alcano, não vai reagir, o bromo não vai entrar no ciclo alcano, certo? É esse o teste de bromo. Então tem aí o frasquinho e uma gota de BR2, que é o bromo, CCl4 entre parênteses, porque a reação não vai acontecer sem o CCl4, que é o catalisador. Se jogar o bromo sozinho, não vai rolar. Então vamos às opções de resultado. Se for um ciclo alcano e você jogar o bromo, o que vai acontecer? Vai ficar com a cor do bromo que você jogou. Por quê? Porque não vai reagir. Vai continuar tendo cicloalcano e vai continuar tendo bromo ali. O bromo ainda tá ali, purinho como você jogou. Purinho com CCl4, diga-se de passagem, mas enfim. Então, se ainda está corado, não reagiu, é cicloalcano. Agora, se o trem descorou, ficou incolor, quer dizer que não tem mais bromo lá. O que aconteceu com o bromo? Sumiu? Não, incorporou no alceno. Então agora não existe mais alceno e não existe mais bromo. Existe um alcano com o bromo pendurado. Então aí não tem mais a cor do bromo, porque se acontecer uma reação, muda a cor, no caso ficou incolor. E aí é isso, ficou incolor, então era um alceno. Então a halogenação no alceno é isso, seguindo qual que é a próxima coisa que eu posso adicionar, não substituir. Adicionar nos alcenos hidrogênio, hidrogenação. Então temos lá o propeno de novo, mais H2, em cima da seta tem um PT, em cima da seta catalisador, novamente. E aí você adicionou lá um hidrogênio em cada carbono que tinha dupla. Gente, cuidado para no alceno não fazer assim, tá lá o propeno, e aí você coloca o trem e continua com a dupla. Quebra a dupla, aí não é mais alceno depois, não esquece disso. Tô falando que tem gente que confunde às vezes, que esquece de tirar dupla, só coloca o negócio ligado. Aí não tem fundamento, porque pra colocar o negócio tem que quebrar a dupla.
O que aconteceu? Virou um alcano ali, simplesmente alcano, porque o hidrogênio a gente não representa na fórmula em bastão, então tá ali o hidrogênio, mas não está escrito. Qual que é a observação que eu tenho que fazer sobre a hidrogenação? Porque tudo tem observação aqui, aplicação prática, né? Na halogenação era o teste de bromo. Aí agora, margarina. O que temos que saber sobre a margarina? Qual que é o conceito da margarina? Não queremos manteiga, porque a manteiga tem colesterol, porque ela é de origem animal e animal tem colesterol. Colesterol entope a veia, entope o coração, dá os infartos, tudo, e a gente não tá afim de morrer por enquanto. Então, não é muito bom comer manteiga. Só que o óleo vegetal, ele não tem colesterol, porque como eu disse, colesterol só em animal. Ele não tem colesterol, só que ele é líquido, porque ele é óleo. E aí eu queria uma coisa solidinha, que nem a manteiga. O que eu faço? Eu solidifico o óleo vegetal. Como? Então, aí que tá a hidrogenação, entra aí. Vejam a estrutura linda, um primor que eu fiz. Essa é a estrutura do óleo vegetal. Óleo vegetal é uma gordura triglicerídeo. Depois, mais pra frente, a gente vai ver isso, mas por enquanto, contentem-se com esse trem estranho aí, é tipo 3 cadeias carbônicas, ok? E aí, a da esquerda tá com uma duplinha. Perceba que eu apontei que ela é uma ligação cis. O que a ligação cis faz? Ela... Não sei como explicar isso. Ela retifica a estrutura. Só que, no caso, a estrutura, as 3 aí que eu coloquei, parece que as 3 estão retas, mas elas não são. Elas são tudo... A cis, ela muda a estrutura espacialmente de uma forma que uma cadeia carbônica da outra fica mais distante. Se elas estão mais distantes, a força intramolecular entre essas 2 cadeias carbônicas que fazem parte do triglicerídeo como um todo, ela fica o quê? Menor, porque está mais longe, a força fica menor, né? Se a força está menor, vocês acham mais fácil ou mais difícil de eu mudar de estado? Mais fácil, certo? Porque a força, ela é uma barreira para mim, para eu mudar de estado, os negócios tudo bom. Se a força é menor, mais fácil de eu transformar o sólido no líquido. Então, na temperatura ambiente, ou seja, uma temperatura menor, uma energia térmica menor, ele está no estado líquido já. Não precisa aquecer muito para ficar líquido, entenderam? Então, na temperatura ambiente, essa estrutura, do jeito que tá, ela é líquida. O que acontece se eu colocar um H2 ali, se eu hidrogenar? O H2 vai entrar na dupla, vai deixar de ser uma dupla cis, vai ser o quê? Saturado, ou seja, o negócio que estava assim, vai ficar assim. Vai ficar mais pertinho da outra cadeia carbônica. Se está mais perto, vai aumentar o quê? A força intramolecular entre elas. Aumenta a força, fica mais difícil de transformar o sólido no líquido, etc. Então, a temperatura ambiente não é mais o suficiente para deixar o trem líquido. Então, nessa temperatura ele ainda vai ser sólido. Vocês entenderam? E esse trem aí que eu coloquei o hidrogênio, é a margarina. Então, ou seja, se eu pegar o óleo vegetal e hidrogenar, vira uma gordura, o óleo vegetal é uma gordura, hidrogenada, que é o que? A margarina que comemos. Certo? Agora, esse problema que eu tô colocando pra vocês, na verdade, eu nunca vi cair no vestibular, é só porque eu acho legal saber. Que é a catálise lá, lembra do catalisador? Então, ele com o tempo, de tanto você usar, vai perdendo a eficiência. Tem um mecanismo, não sei se vale a pena explicar, até porque não sei se vai cair no vestibular. Mas o negócio ali é estrutural, mecânico lá, que o carbono ele liga no catalisador, aí desprende a dupla, e aí vem o hidrogênio. Só que o que pode acontecer quando ele vai perdendo eficiência, esse catalisador? Quando desfaz a dupla, antes do hidrogênio chegar para ligar no carbono, o carbono gira e forma a dupla de novo. Girou, fez o quê? Que era cis, virou trans. Entenderam? Então, o que antes era cis, virou trans, não hidrogenou, virou trans.
E dupla trans, gordura trans, na natureza não existe. Nosso corpo não está preparado para metabolizar a gordura trans. E aí a gente vai lá e ingere a gordura trans. Foi um erro, não era a intenção fazer, foi um erro. E observem que estruturalmente a gordura trans é muito parecida com a gordura saturada, que era o que a gente queria atingir inicialmente. Então a estrutura ela é bem parecida, então aí dá um bug no organismo que ele tenta metabolizar o trans, aí dá substrato não, dá produto tóxico, trevas, péssimo. Por isso que gordura trans não é bom. Próxima reação. O que mais que a gente pode colocar no alceno? A gente já viu halogênio, a gente já viu hidrogênio. Agora, o que a gente pode colocar? Hidratação, água e adição de HX, ou seja, colocar um HCl, um HBr, que seja. Primeiro exemplo, eu peguei esse aí. Qual que é a estrutura carbônica aí? Dá pausa no vídeo e tenta fazer. É um eteno. Eteno. Vou adicionar uma água no eteno. A água é o quê? H+ e OH-. Então, o H vai num carbono da dupla, o OH vai no outro carbono da dupla. No final, vai virar um etanol. Lembrando que, veja, em cima da seta tem um H+. O que isso quer dizer? Que está no meio ácido para isso acontecer. Agora, perceba. Repare, todos os outros exemplos eu estava colocando propeno, né? Agora eu coloquei eteno, por quê? Os dois carbonos são iguais. Não faz diferença onde eu vou colocar o hidrogênio e onde eu vou colocar a hidroxila, que é o OH. Agora eu vou pegar o propeno para colocar água. E aí, o OH vai no carbono 1 ou vai no carbono 2? Porque perceba que até agora a gente estava colocando, ó, BR2, então vai bromo para um e bromo para o outro, mesma coisa. H2, H para um, H para o outro, tá igual. No eteno, carbono igual, então não faz diferença. Então até agora não faria diferença onde você ia colocar o quê? Agora o propeno, o carbono 1 já não é igual ao carbono 2. E H2O, um é H e o outro é OH, então também já não é igual. E aí faz diferença, entendeu? Onde eu vou colocar. Na verdade, não é onde eu vou colocar, na verdade é o que acontece, entendeu? Então, o que vai acontecer? A primeira opção é se o OH fosse para o carbono 1 e o hidrogênio fosse para o carbono 2. Na segunda opção, o OH foi para o carbono 2 e o hidrogênio foi para o carbono 1. O que é que acontece? Aí que entra aquela regra do nome estranho que eu tinha colocado no começo, que você já deve ter esquecido, que chama a regra de Markov-Nikov. É russo? Não sei, mas provavelmente, porque pelo nome parece nome de vodka isso aí. Qual que é a regra do Markov-Nikov? O hidrogênio que você estiver adicionando e o OH, gente, foca no hidrogênio. O hidrogênio vai para o carbono insaturado, ou seja, o carbono da dupla, que é com o que você está mexendo, mais hidrogenado. Ou seja, se tem um OH e H que você está colocando, esse H vai no carbono da dupla que tiver mais hidrogênio. Ou seja, quem tem muito hidrogênio vai ter mais. E quem tem menos hidrogênio vai ficar com menos ali mesmo. Lembrei daquela música, sabe? No mundo já conhece quem vive. Quem tá em cima sobe, quem tá embaixo desce. Uma coisa assim. Que eu lembrei dela pra decorar, entendeu? Aí ficou pra sempre. Mas enfim, você decora. O hidrogênio que você estiver colocando vai pra quem já tem muito hidrogênio. E é isso aí. Você não vai equilibrar nada. Você vai continuar com a desigualdade. Então, no final, como que vai ficar? O hidrogênio da água vai para qual carbono? Para o carbono 1. Por quê? Porque o carbono 1 está na ponta da cadeia. Significa que ele tem 2 hidrogênios. E o carbono 2, ele tem um só hidrogênio. Então, o hidrogênio vai para a ponta, que é o carbono 1, e o OH vai para o carbono 2. E aquela adição de HX serve para ela a regra também. Então, você está adicionando lá um HBr no propeno. O hidrogênio vai para onde e o bromo vai para onde? Mesmos lugares. Tenta fazer aí. Na verdade, não tenta fazer, né? Já tá meio a resposta dada. Mas enfim, vocês entenderam.
Agora também tem o detalhe que é o quê? A exceção da regra de Markov-Mikov, porque é aquela coisa, né, menina? Nunca nada é perfeito. Se tem uma regra, vai ter exceção. Pelo menos é só uma exceção que a gente tem que saber, né, gente, pessoal? Vamos agradecer. Adição de HBr com peróxido anidro. O que é anidro? Não é com água no meio, tá? Então, se o exercício falar adição de HBr com peróxido anidro, tem que ser isso, não pode variar, não pode ser outra coisa anidro, não pode ser peróxido com água, tem que ser peróxido anidro e tem que ser HBr. Se for HCl com peróxido anidro, também não é. Então, HBr com peróxido anidro, aí muda a regra. Muda pra como, Yasmin? Só inverte, né, pessoal? Então, a regra é hidrogênio para o mais hidrogenado. Nesse caso, o hidrogênio vai para o menos hidrogenado. Só nesse caso. Então, o bromo ficaria na ponta. Agora, para terminar, vamos falar do alcino rapidinho. Lembra que eu falei que o alcino é a mesma coisa que o alceno. O que muda? Que o alcino, ele tem mais uma, né, ligação ali, é uma tripla. Então, o que acontece se eu fizer uma monohidrogenação? Monohidrogenação, que eu tô querendo falar o quê? Que é só um H2 que eu quero adicionar. No propino. Propino, tripla no prop. O hidrogênio vai entrar ali, vai continuar com uma dupla. Por quê? Porque eu quebrei só uma ligação, não quebrei duas. Agora, se eu adicionar 2 HCl no propino, eu vou quebrar duas ligações. Então, no final vai ficar com uma simples. Hidrogênio no mais hidrogenado, cloros no menos hidrogenado. Então, ficou essa estrutura aí que vocês estão vendo. Por fim, hidratação do propino. Então, eu estou colocando água nele. É água nele. Uma água só. Hidrogênio no carbono da ponta, que é mais hidrogenado. No caso, tem um hidrogênio só. E OH no carbono 2, que não tem hidrogênio nenhum. Como que vai ficar essa estrutura aí, que é um OH com uma dupla? O que é isso? Enol. Enol é instável, não dura muito. O que vai acontecer? Vocês lembram que isso aí é uma isomeria, né? Que no caso se chama tautomeria. Grupol. Então, a dupla vai pro O e o hidrogênio vai pro carboninho ali. E aí vai ficar um dupla O no meio da cadeia. Que função é essa? É cetona. Se o OH estivesse na ponta da cadeia, e aí ia acontecer a tautomeria, ia virar um aldeído, porque dupla O na ponta é aldeído, mais dupla O no meio é cetona. E é isso, acabou. Gente, tá vendo que reação não é difícil? Por enquanto. Brincadeira, não é difícil não. Essas reações, elas caem bastante. Não sei porquê, mas elas caem bastante. Reação, né? Cai bastante. Ai, tô batendo aqui, deve estar fazendo barulho, né? Então é isso, entendeu? Eu nunca sei dar tchau. Tirem dúvidas, entendeu? Que bom, não entendeu? Tirem dúvidas, é isso. Beijo!